Quase nunca entendemos os planos do Senhor. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1, versículo 19. Talvez você já tenha estudado a vida de Jeremias, talvez não. Vou só colocar aqui alguns pontos para você ter uma ideia do que estava acontecendo naqueles dias. Jeremias, filho de Ilquias, nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente em 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Jeremias era um sacerdote e veio a ser um profeta. Ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século VII e início do século VI a.C. Aquele foi o período de declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. O Reino do Sul parece que não aprendeu a lição e entrou no mesmo caminho de pecado e desobediência que o Reino do Norte. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia que culminou no exílio do povo judeu. No texto de hoje, o Senhor se apresenta a Jeremias e lhe chama para uma missão toda especial, a de ser um profeta que transmitirá ao povo as palavras do Senhor. Jeremias sabia que era uma tarefa difícil. Sentia-se incapaz de tal empreitada, mas Deus lhe conforta e declara: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1, versículo 8. Fico pensando nos dias atuais. O Senhor Deus continua levantando pessoas para anunciar o caminho da salvação e continua desejando que as pessoas se arrependam de seus pecados e caminhos de morte. Mas esta continua não sendo uma tarefa fácil. Primeiro, porque entre aqueles que estão na lista dos considerados profetas de Deus, existem muitos que se autodenominaram assim. Não foram chamados. Chamaram-se a si mesmos porque têm outros interesses, mas Deus não está com estes, por isso os escândalos. O povo no geral não consegue diferenciar o falso do verdadeiro. Esta é uma de duas das razões de existir tanta gente que desacredita na mensagem do céu. E qual é a outra razão? Muita gente por si só não quer saber de Deus e das questões de Deus, seja por ter uma visão voltada apenas para as coisas desta vida terrena, ou porque o pecado é gostoso mesmo, e pensam que no final tudo vai dar certo. Afinal, pensam estes, Deus é Pai. Quero focar no texto do versículo 19. Deus faz uma chamada para alguém assumir a incumbência de pregar a palavra. Tanto Deus como o profeta sabiam da resistência do povo no geral. O profeta ou o pregador pode querer desistir por causa da dificuldade da missão, por causa do desprezo das pessoas e até por possíveis agressões, mas Deus dá uma palavra de apoio e de proteção. Meu irmão e minha irmã, se você tem um chamado de Deus para pregar, para ensinar, para compartilhar da palavra de Deus, seja através do testemunho diário, nem todos vão para os púlpitos pregar e nem todos vão para as praças pregar, a maioria compartilha a palavra de Deus através do seu dia a dia. Ou outra forma, não desanime se estiver difícil. Creia que Deus é contigo e que vai te guardar de todo mal. E se você não é um pregador ou uma pregadora, mas quer apenas fazer a vontade de Deus e seguir no seu caminho, a promessa de Deus é a mesma. Confie nele que te guardará de todo mal. Não desista da caminhada da fé. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.